Você está no podcast Psi em Ação. Aqui vamos falar sobre o universo da psicologia e sobre os diversos temas da vida cotidiana. Então pegue o seu café ou sua água e vamos conversar. Olá, como vai? Quero desejar as boas-vindas a você que está aqui no podcast Psi em Ação. Eu me chamo Daniel Russell, sou psicólogo clínico e especialista em terapia cognitivo-comportamental e psicodrama. E hoje vamos dar abertura ao podcast nesse primeiro episódio falando sobre a ansiedade. Eu estou muito feliz por estar iniciando esse projeto, por estar iniciando esse podcast. E nesse primeiro episódio, primeiro de muitos, nós vamos desmistificar alguns estigmas e preconceitos que algumas pessoas têm em relação à ansiedade. E eu já quero iniciar fazendo a seguinte pergunta. Para você, o que é ansiedade? Quando você ouve a palavra ansiedade, qual é o seu entendimento ao ouvir essa palavra? Antes de mais nada, eu quero e preciso enfatizar que a ansiedade não é frescura, a ansiedade não é falta de fé, a ansiedade não é falta de Deus, a ansiedade não é falta de força de vontade, a ansiedade não é drama. A ansiedade é uma emoção natural que todos nós seres humanos temos e que serve para a nossa proteção. É uma emoção natural, assim como a tristeza, assim como a alegria, a ansiedade também é uma emoção e ela vai servir para nos proteger das situações que apresentam perigos iminentes. Então, nesse primeiro episódio, nós vamos trazer a ansiedade através de duas perspectivas, ok? Nós vamos falar da ansiedade normal, que é essa emoção natural, né, que eu falei anteriormente, e vamos falar também da ansiedade através da perspectiva de um nível excessivo, que é a ansiedade já relacionada ao transtorno de ansiedade, ok? Então, como eu disse, a ansiedade é uma emoção natural do ser humano, é uma emoção que serve para nos proteger das situações que apresentam perigos iminentes. Então, por exemplo, quando você atravessa a rua sem olhar para os lados e de repente vem um carro na sua direção, quem faz você ter uma reação rápida para sair daquela situação que apresenta um perigo é a ansiedade. Então a ansiedade ela vai gerar uma reação de luta ou fuga diante dessas situações perigosas. É uma emoção que vai gerar um estado de alerta para que você possa lutar ou fugir dessas situações perigosas. Essa é a ansiedade em um nível normal. Já na ansiedade patológica, esse estado de alerta ele é ativado constantemente, mesmo quando não há evidências de perigos iminentes, né? Então, vou dar um exemplo. Quando a pessoa ansiosa, ela combina algum compromisso com alguém e esse alguém não chega no horário combinado, essa pessoa pode pensar em milhares de coisas catastróficas. Ela pode achar que a outra pessoa não chegou porque foi assaltada ou porque aconteceu algum acidente com ela. Ou seja, é um sistema de alerta que é ativado constantemente com pensamentos catastróficos e negativos. E isso acaba provocando algo que nós vamos chamar de ruminação mental, que é justamente esse processo de pensar nos mesmos pensamentos. Falando sobre a ansiedade patológica, precisamos trazer uma pesquisa que foi realizada pela própria Organização Mundial de Saúde, né, a OMS, declarando que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, no qual foi constatado cerca de 18,6 milhões dos brasileiros com transtorno de ansiedade. Então, a Organização Mundial de Saúde, através dessa pesquisa, constatou que 18,6 milhões de brasileiros são afetados pelo transtorno de ansiedade, né? E o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, conhecido também como DSM-5, né? Que é um manual que nós, psicólogos e psiquiatras, né, vão utilizar para fazer diagnósticos, né,
diagnósticos em relação aos transtornos mentais, classifica alguns transtornos de ansiedade, né? E dentre esses transtornos de ansiedade, nós temos o transtorno de ansiedade de separação, nós temos o mutismo seletivo, nós temos a fobia específica, temos também o transtorno de ansiedade social, conhecido também como fobia social, nós temos a síndrome do pânico, nós temos a agorafobia, nós temos o transtorno de ansiedade generalizada, conhecida como TAG, nós temos o transtorno de ansiedade induzido por substâncias ou medicamentos e nós temos também o transtorno de ansiedade devido a outra condição médica. Esses são alguns transtornos, né, de ansiedade que o DSM-5 acaba descrevendo no manual. E o transtorno de ansiedade de separação é um transtorno que geralmente ocorre em crianças, embora também possa afetar adultos, né? Esse transtorno ele é caracterizado por um medo excessivo ou ansiedade quando a pessoa se separa de pessoas ou lugares às quais ela está emocionalmente ligada, né? Isso pode incluir pais, irmãos, escola ou casa, né? O mutismo seletivo é um transtorno de ansiedade que pode ter um impacto significativo na vida de uma criança, né? E é um transtorno que é caracterizado pela incapacidade persistente de falar em situações sociais específicas, como na escola ou em eventos sociais, apesar de falar normalmente em outras situações, como em casa. Então, por exemplo, a criança ela acaba tendo uma habilidade de se comunicar em casa, né, com os pais, com os irmãos, enfim, com os parentes, porém ela pode apresentar uma incapacidade de comunicação diante de algum evento específico, né? A fobia específica é quando alguém tem um medo muito forte e irracional de algo específico, como um objeto, animal, atividade ou situação. A pessoa que tem a fobia específica, ela pode apresentar um medo de aranhas, ela pode apresentar um medo de voar de avião, ou até mesmo de altura. Então esse medo, ele é tão intenso que pode atrapalhar a vida diária da pessoa, fazendo com que ela evite estar em determinados lugares por conta do medo. O transtorno de ansiedade social é um transtorno também conhecido como fobia social. É quando alguém tem medo, né? É quando alguém apresenta um medo excessivo, né, de situações sociais ou de fazer coisas na frente de outras pessoas. Isso acontece porque a pessoa teme ser julgada, criticada ou envergonhada pelos outros. Por exemplo, alguém com esse transtorno pode ficar muito nervoso ao falar em público, ao ter que comer na frente de outras pessoas, né, ou até mesmo ao conversar, né, ao ter que conversar com outras pessoas em uma festa, por exemplo. A síndrome do pânico é quando alguém sente um medo muito forte e repentino, mesmo sem motivo aparente. Isso vem junto com sintomas físicos, como coração acelerado, falta de ar, tremores, suor excessivo e sensação de que algo terrível vai acontecer. Esses ataques podem acontecer até mesmo em momentos que parecem seguros, como em casa ou no trabalho. É como se o corpo da pessoa, né, que sofre com a síndrome do pânico reagisse com medo extremo, mesmo quando não há perigo real. A agorafobia é um medo muito forte de lugares ou situações onde é difícil escapar ou pedir ajuda caso a pessoa se sinta mal. Pessoas com agorafobia podem evitar lugares como shoppings, ônibus lotados ou grandes eventos, né? Porque tem medo de ficarem presas ou de passarem mal e não conseguirem ajuda. O transtorno de ansiedade generalizada é quando a pessoa se preocupa excessivamente com muitas coisas, mesmo que não haja motivo específico para se preocupar. Essa preocupação é constante e pode atrapalhar a vida cotidiana dessa pessoa. Por exemplo,
A pessoa que apresenta esse transtorno, ela pode se preocupar muito com o trabalho, com a saúde, com a família, mesmo que tudo esteja indo bem. Essa preocupação excessiva ela pode causar sintomas físicos como tensão muscular, cansaço e dificuldade para dormir. O transtorno de ansiedade induzido por substâncias e medicamentos é um transtorno que apresenta uma condição na qual uma pessoa desenvolve sintomas de ansiedade devido ao uso de certas substâncias ou medicamentos. Isso pode acontecer quando alguém consome drogas ilícitas, por exemplo, ou quando toma certos medicamentos. E o transtorno de ansiedade devido a outra condição médica é um transtorno de ansiedade que está caracterizado ao fato da pessoa ficar muito ansiosa por causa de uma doença que já tem. Então, por exemplo, alguém com diabetes ou câncer, por exemplo, pode ficar muito preocupado e nervoso por causa da doença e do tratamento. Isso acontece porque lidar com uma situação crônica pode ser emocionalmente difícil e estressante para essa pessoa, Então, além dos sintomas físicos da doença, a pessoa também pode ter sintomas de ansiedade, como preocupação constante, dificuldade para dormir e ataques de pânico. Então, podemos perceber que a ansiedade patológica é uma condição que precisa ser vista com cuidado, E, infelizmente, por muitas pessoas não conhecerem, elas acabam reproduzindo alguns estigmas e preconceitos sobre a ansiedade. Então, algumas pessoas, por não terem esse conhecimento, acabam reproduzindo alguns estigmas e preconceitos que podem prejudicar ainda mais a vida da pessoa que sofre com algum tipo de transtorno de ansiedade. Um dos estigmas muito recorrente é o pensamento que algumas pessoas acabam criando achando que a ansiedade é uma fragilidade emocional, É uma crença de que as pessoas que sofrem de ansiedade são emocionalmente frágeis ou incapazes de lidar com o estresse. Outro estigma muito presente é o fato das pessoas acharem que a ansiedade é uma falta de controle. Acaba gerando uma ideia de que aqueles que sofrem com ansiedade têm uma falta de controle sobre seus próprios pensamentos e sentimentos e acabam sendo vistos como incapazes de lidar com situações comuns. Um outro estigma recorrente é o pensamento de que a ansiedade é só frescura. Esse estigma acaba criando uma ideia de que a ansiedade não é uma condição séria e acaba rotulando a ansiedade como frescura ou drama. Um outro estigma também que é muito presente e que acaba sendo reproduzido pelas pessoas é achar que a ansiedade é um fracasso pessoal. Essa associação da ansiedade como um fracasso pessoal acaba trazendo uma ideia de que a ansiedade é uma fraqueza de caráter ou falta de habilidade para enfrentar os desafios da vida. Um outro estigma também que é muito reproduzido é o pensamento de achar que a ansiedade é uma incapacidade de funcionar. Então a percepção de que as pessoas com ansiedade não são capazes de funcionar normalmente na sociedade acaba levando a uma determinada exclusão ou discriminação. Então, diante de todo esse conhecimento, eu espero que você tenha conseguido aprender e ampliar mais o seu conhecimento sobre a ansiedade, entendendo que a ansiedade é uma condição séria e precisa ser cuidada e precisa ser tratada, ok? Então, esse foi o nosso primeiro episódio de muitos. E eu adorei ter a sua companhia aqui e espero que você possa ter aprendido com o episódio de hoje. Então, um forte abraço e até o próximo episódio.